Fala, minha gente, aqui é o Juliano Posati. Semana passada eu recebi o Vinícius aqui, professor doutor pela USP, uma pesquisa incrível na área de cidadania, religiosidade, como é que essas forças se encontram. E hoje a gente combinou de continuar o papo da semana passada, falando sobre democracia e religião. Será que esses dois bichinhos conseguem conviver juntos, serem amiguinhos na nossa sociedade? Esse é o tema do programa de hoje. Vem comigo. Cause faith and love is all you need. This whole world doesn't see. Someday we could all be free. We could change the world if we would just believe. Cause faith and love is all you need. This whole world doesn't see. Someday we could all be free. Yeah, we could change the world if we would just believe. Oh, love is where you are. Just know that love is wherever you are. It will never be too far. Oh, no. Oh, love is where you are. Just know that love is wherever you are. It will never be too far. Oh, no. Muito feliz de ver você que está vivo ainda, Vinícius. Você sobreviveu ao nosso último papo, tudo bem? Tudo certo, Juliano, é um prazer estar aqui com você. Cara, hoje eu acho que hoje agora a gente não vai mais ser convidado para os almoços de domingo da nossa família, hein? Comecei semana passada brincando com você, falando, pô, como é que você fala de coisas que a avó da gente mandou não discutir? E hoje eu vi no seu Lattes que você pesquisou você fez uma pesquisa interessante sobre a migração de eleitores evangélicos que originalmente votavam no Lula e que depois passaram a votar no Bolsonaro. Como é que foi essa pesquisa, cara? E se é que você pode falar dela assim, sem correr risco de vida, como é que é isso? Posso falar, sim, devo falar. Então, eu realizei essa pesquisa que ela começou no mestrado, no ano de 2011, e eu peguei esse período de 2011 a 2017. Durante esse período, o Brasil passou por transformações políticas importantes, e eu observei isso dentro da minha pesquisa de campo, né? Dentro dessa igreja que eu estava acompanhando, primeiro no mestrado de forma mais concentrada num templo, depois no doutorado vendo de forma mais ampla a relação de um templo com outros templos, com a liderança, e sempre frequentando outras igrejas evangélicas para ver o que estava acontecendo em outros lugares também, né? E esse foi um fenômeno que aconteceu não só entre evangélicos, mas que eu observei nesse meio, e eu acho representativo de um fenômeno maior, né? A gente pode chamar de uma onda conservadora, podemos discutir o que isso é de fato, né? Mas o fato é que muitos eleitores, inclusive, contrariavam a indicação de voto na igreja, o candidato que a igreja falava, olha, nós estamos apoiando esse candidato, tal, e eles contrariavam para falar assim, olha, eu vou votar no candidato do PT, vou votar no candidato indicado pelo Lula, né? E ao longo do tempo, isso foi perdendo força, o discurso antipetista foi tomando forma, né? Então, o resultado desse fenômeno no macro é isso que a gente está vendo hoje, né? Apesar de eu não ter acompanhado em loco a eleição do Bolsonaro, eu acompanhei de forma um pouco menos sistemática, porque eu já tinha concluído o doutorado, e o fenômeno foi esse, sabe? A migração vamos dizer, da esquerda para a direita, e assumindo um discurso também que, além da personalidade que era o candidato, né, um discurso que foi se estruturando de forma mais conservadora, se estruturando de forma mais, inclusive, reacionária, e se colocando mais no sentido de um voto quase que estruturado ideologicamente de direita, né?
Isso dá muito pano para manga, né, Vinícius? Você está falando, eu estou lembrando do Joseph Goebbels, quando desenhava as estratégias da propaganda nazista, e um dos pilares é aquele pilar do inimigo único. Então, ele concentrou todas as forças e todos os problemas, tudo era responsabilidade do povo judeu. Esse povo judeu passou a ser o problema do país, né? E aí a polarização, e na verdade se divide e domina muito mais fácil, politicamente falando. E eu percebo que essa forma de fazer marketing político sempre foi muito forte. O PT sempre usou muito uma cartilha muito boa de marketing político. Na minha opinião, eles sempre foram melhores em termos de marketing político, no sentido de propagação de ideias, de ter seguidores mais eu diria assim, comprometidos com aquele ideal, né? E, por outro lado, o que a gente começou a observar foi a direita também utilizando, na verdade, aquelas mesmas técnicas de inimigo único, de repetir excessivamente aquelas ideias até que elas pegassem, de contra-ataque, e aí a gente foi vendo a polarização acontecer cada vez mais. Você acha que tem um antídoto para isso? Estando tão separado, tão polarizado hoje, estando todo mundo usando tão forte gatilhos mentais, estratégias de domínio de massa e marketing agora é marketing político, marketing de guerrilha, marketing digital, tudo ao mesmo tempo acontecendo na democracia, cada vez mais essa polarização. Você acha que dá para a gente encontrar um tempero melhor do que esse preto e branco que a gente está vivendo hoje? Eu acho que a gente precisaria recriar na sociedade certas pontes de diálogo. E eu vejo que no último período o que aconteceu foi que a direita brasileira se radicalizou. Uhum. Né? E ela começou a se apresentar de forma mais violenta, mais autoritária, mais contrária à existência do outro, né? E muitas vezes de forma violenta. Uhum. E isso é um pouco com a proporção que temos hoje, né? Um pouco inédito na história brasileira, né? E temos consequências graves acontecendo. Estamos vendo, por exemplo, agora, no meio da pandemia, o número de mortos que temos no Brasil, que é um número que poderia ser muito menor, né? A tragédia que estamos vivendo, ela poderia ser evitada nessa proporção, né? E eu acho que o marketing político ele não é uma solução, ele é um problema, porque no meu ponto de vista falta um pouco de diálogo democrático, no meu ponto de vista falta um pouco de formação política, um pouco de conscientização. E quando falta conscientização, quando falta formação, quando falta vivência democrática, há certos discursos que são puramente guiados pelo marketing, mercadológicos e desconexos com a realidade, né? Eles passam a fazer mais sentido, né? Então eu acho que falta trabalho de base, falta formação, falta cultura democrática no limite para que nós não nos aprofundemos no caminho que parece que estamos tomando no último período. Acho que a solução está meio por aí. Nossa, eu concordo de coração e alma com você, porque eu sou marqueteiro de formação e estou fazendo a minha transição agora. Estou no meio da minha segunda faculdade de filosofia, porque eu cheguei exatamente a essa conclusão que você chegou. Já tem marqueteiro demais, e a gente precisa de mais filósofos, a gente precisa de mais gente pensando e ajudando, provocando pensar em outras pessoas, porque o discurso pronto, o discurso enlatado, que mantém, ou que na verdade tira proveito dessas pessoas que não tiveram acesso, que não tiveram condição de compor um pensamento crítico,
de fato, isso desequilibra, na minha opinião, a democracia, né? Se você pegar a carta de declaração da democracia no site das Nações Unidas, eles falam que os partidos concorrem, eles usam exatamente esse termo, os partidos concorrem pelo apoio popular. Se é concorrência, tem diferencial competitivo. Se tem diferencial competitivo, a grana pesa. Se a grana pesa, os interesses de quem detém essa grana vai pesar. Logo, você tem campanhas e discursos que vão fomentar esse tipo de coisa e que não representam bem geral, bem da maioria, bem de coisa nenhuma, que não seja a salvaguarda desse capital, a manutenção desse capital. Então, são coisas que a gente precisa pensar urgentemente nessas pontes, a gente precisa pensar urgentemente em mecanismos de promover autonomia filosófica, autonomia política, autonomia de pensamento das pessoas, e tudo isso num contexto onde o cara tem que se matar 8, 10 horas por dia, trabalhando, fazendo hora extra, pagando conta, criando filho, correndo atrás. Eu lembro daquela música da Rita Lee, do Balacobaco, né, que ela conseguiu, a Rita Lee genialmente conseguiu fazer um CD cuja música tema era uma música em homenagem às diaristas, e descrevia a vida dela. Ela acorda às 5 horas da matina e já está fazendo café, e já está no ônibus se apertando, e está levando cantada do porteiro, e está subindo e trabalha e vê aquela coisa que é um mundo paralelo, completamente diferente da realidade dela dentro da casa da patroa. Ela não entende aquilo, mas ela está tão cansada que ela não tem tempo de coisa nenhuma, ela volta para casa e aquilo se repete, né? E a gente entra aí pelo viés retratado por tantas outras músicas. Todo dia ela faz tudo sempre igual, todo dia a rotina de alguma forma amarra as pessoas, impedindo. É um desafio que a gente tem, não? Com certeza, é um desafio, e é um pouco isso, né? O mundo do trabalho já traz em si um caráter alienante, a indústria cultural traz em si um caráter alienante. Tá aí um conceito que eu acho que a gente abandonou, mas a gente precisa voltar a utilizar, na minha humilde opinião, porque eu acho que a partir da cultura a gente tem uma série de possibilidades que se abrem. Estou pensando um pouco a la Walter Benjamin mais do que a la Adorno, mas eu acho que a solução passa um pouco por aí. E, bom, a coisa da concorrência, que você falou, até acho que faz parte, sabe, Juliano? Porque como temos grupos distintos na sociedade, vai existir uma certa concorrência política, uma certa disputa, inclusive de representações de classe distintas no limite, mas falta um pouco de instrumentos pedagógicos, filosóficos, em prol da conquista de uma emancipação, de uma autonomia por parte dos agentes políticos, dos cidadãos. E esse é o trabalho que é o mais difícil de fazer. O trabalho de base, o trabalho de formação, o trabalho de politização, principalmente no mundo de hoje. Por quê? Porque estudar é chato. Não tem que ser, mas também em algum nível, né, é mais chato do que jogar videogame, é mais chato do que uma porção de coisas de coisas que são nos oferecidas cotidianamente para roubar nossa atenção, né, para nos distrair, para nos alienar mesmo, né. Então concorrer com o mundo, né, é difícil, mas eu acho que o trabalho passa por aí, de alguma maneira passa por aí, porque a política necessita disso, né? A emancipação humana necessita disso. É uma questão de reinventar realmente como isso acontece, e talvez ter iniciativas que sejam independentes, mas ao mesmo tempo autossustentáveis, ou seja, que sejam bem-sucedidas do ponto de vista do capitalismo, para que não dependam, né,
de recursos ou de investimentos que possam vir com um certo fator corruptor, vamos dizer assim, de intenções, e que seja independente, bem-sucedida e sustentável para ser fiel a certos princípios que a gente entende que são realmente necessários como força aí nesse jogo, nessa equação. E se a gente olhar lá para os Estados Unidos, de Trump para Biden, teve influência religiosa nessa parada também ou não? Eu acredito muito que sim. E, na verdade, quando a gente vê o que acontece no meio religioso brasileiro, quase que é uma transposição automática do que acontece no meio religioso nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos também temos um grupo bastante radicalizado de religiosos que estão se colocando na esfera pública de forma a desconsiderar a existência do outro, de forma a desconsiderar a possibilidade de outras formas de vida, né? E setores religiosos no Brasil vão seguindo essa tendência, vão pegando essa influência do que acontece nos Estados Unidos, né? Por isso que eu acho que a derrota do Donald Trump foi um evento muito importante para o mundo. É claro que eu não tenho grandes esperanças em nenhum governo democrata americano, mas o fato de um bastião dessa extrema-direita que vem trazendo tanto temor e conquistando tanto espaço no mundo, né, que é o Trump, o fato dele ter perdido a eleição é muito importante para a disputa política em outros lugares. E eu acho que dentro desse plano religioso também vai ser muito importante para o Brasil. E você vê, muitos líderes religiosos fizeram campanha para o Trump entre brasileiros, assim. Então, existe essa ligação, então eu vejo com bons olhos essa derrota do trumpismo, que agora ainda está evoluindo para a possibilidade de um impeachment pós-mandato nos Estados Unidos, né? Vamos ver o que vai acontecer por lá. Os democratas estão com uma tese e com uma estratégia política que eu acho que são muito fortes. Ô Vinícius, me deixa agora, eu preciso fazer essa pergunta, quer dizer, você como pesquisador, você não mistura trabalho e lazer, ou hoje você consegue olhar para você e ter um posicionamento político, frequentar uma igreja ou ter uma expressão religiosa, uma expressão espiritual? Como é que é isso para você como pessoa agora, como ser humano? Porque a gente adora ouvir as opiniões, mas também gosta de conhecer os seres humanos por trás delas. Opa, claro, né? Enquanto eu fazia pesquisa, né, enquanto eu estava sistematicamente acompanhando o culto semanalmente, muitas vezes mais de uma vez por semana, né, várias vezes para não dizer o tempo todo, as pessoas estavam falando, olha, entra para a igreja, vamos lá, vamos fazer isso, você já é um dos nossos, sabe, um discurso um pouco assim. Eu aceitei Jesus toda semana. em meio de pesquisa de campo, 3 vezes isso aconteceu, e aceitar Jesus para mim não significa você se converteu. Não, eu sou criado num brasileiro do interior de São Paulo, numa família católica, fiz primeira comunhão, tudo, e tenho uma formação cristã, né? Mas eu também circulo por vários outros lugares, né? E gosto de poder fazer isso. Então eu tenho as minhas crenças individuais um pouco descoladas de instituições, um pouco que a gente estava falando, né, no encontro anterior, sobre isso. E politicamente eu me defino como uma pessoa progressista, como uma pessoa de esquerda que gostaria de ver uma sociedade menos desigual, uma sociedade com tolerância entre diferentes expressões da sexualidade, entre diferentes
denominações raciais, religiosas, etc., sabe? Gostaria de ver uma sociedade mais igual, e isso não é algo que eu escondo, não é um segredo, e em pesquisa de campo eu falava isso, porque isso acho que entra um pouco como a honestidade do interlocutor também, né? E isso é importante, inclusive, para você fazer esse tipo de pesquisa, que é uma pesquisa que você está com o seu corpo presente. Eu não estava só analisando dados eleitorais, eu estava frequentando, eu fiz uma etnografia política, então eu utilizei dados eleitorais, dados georreferenciados, mas eu estava presente semanalmente, vendo o que estava acontecendo. E para esse tipo de pesquisa é muito importante a conexão com o que você estabelece, com o público que você está. E para isso você tem que ser honesto, ser transparente, ser claro, inclusive isso é uma obrigação ética, né? Mas eu acho que mais do que isso, você tem que não só cumprir um protocolo ético de uma vez você dizer para a pessoa que tal coisa assim, assado, mas também tem que ser uma prática cotidiana mesmo. Então eu não escondo minhas convicções políticas, não escondo minha formação religiosa, inclusive as dúvidas que eu tenho, que sempre aparecem, e eu acho que isso é parte constitutiva do estabelecimento desse contato, e também da honestidade com quem me ouve falar nos lugares que eu sou convidado a falar. Muito bom. Cara, eu quero te agradecer, porque foi rápido e ao mesmo tempo tão profundo que vai dar o que pensar, certamente. Foi um papo muito bom, muito gostoso, muito... A sua postura, ela é sempre muito respeitosa, né? Como pesquisador, como estudioso do assunto. Apesar de ter essa fidelidade às convicções e orientações pessoais, você também consegue abrir a mesa para uma conversa agradável, muito, muito bem. Só tenho para te agradecer mesmo pela participação aqui com a gente. O papo foi muito solto. Eu que agradeço, Juliano, agradeço o espaço, agradeço o convite, estou sempre à disposição. Espero ter contribuído, mesmo que as pessoas discordem, mesmo com pulgas, com incômodos, que eu acho que isso faz parte também. Acho que a melhor contribuição que a gente pode dar são pulgas atrás da orelha, né? Exatamente. São pulgas atrás da orelha. Obrigado, Vinícius, obrigado. Eu que agradeço. Eu vejo você no próximo Papo Solto. Até mais, sempre avante.